Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Chelsea que está começando a olhar alternativas para Maurício Pochettino, né? Só agora o Chelsea está olhando, depois de 7 meses de um trabalho horroroso, só agora o Chelsea começa a perceber. Acho que ele não é o cara certo para esse trabalho, né? Tipo, demorou. Eles precisaram perder a Copa da Liga Inglesa para um Liverpool completamente arrebentado, sem Salah, sem Szoboszlai, sem Darwin Núñez, sem Trent Alexander-Arnold, sem Alisson e usando jogadores NPC de FIFA que ninguém tinha ouvido falar e boa parte da torcida do Liverpool também não, né? E assim, tem também o fato do time estar em 11º na Premier League. Ok, tem um jogo a menos, uma vitória vai para o oitavo, mas ainda é muito ruim pelo que o time tem a oferecer. E assim, o trabalho dele é pior pelo fato de que não há calendário europeu, então ele teria mais tempo para taticamente trabalhar com a equipe e não consegue evoluir em nada. Mas isso não tem a ver com a juventude dos jogadores, é só olhar que o Liverpool, mesmo com jogadores jovens, estava muito organizado, porque lá tem Jürgen Klopp. A questão é, Maurício Pochettino é um técnico ruim. Pelo menos nesses últimos 5 anos, ele é bem ruim. Porque a verdade é que ele tem aquele trabalho no Tottenham, que muita gente gostou, em que ele sempre bateu na trave para ganhar um título, mas é aquele negócio, ele é o mesmo técnico daquela época, ou talvez até pior, né? Porque ele sente a evolução dos outros times, outros técnicos, e ele se acovarda o tempo todo, né? E ele é muito covarde, não à toa, ele admitiu na conferência pós-jogo que jogou pelos pênaltis, né? Tipo, o Chelsea estava amassando o Liverpool no final do segundo tempo, teve várias chances para marcar o gol do título, aí os jogadores obviamente não aproveitaram, mas ele estava pressionando e estava machucando. E o que ele faz? Ah, não, eu não vou para ganhar o jogo na prorrogação porque os jogadores estão cansados. Aí ele faz aquela substituição idiota de inverter o lateral, né? O Augusto vai para outro lado, aí vai tirar o Tio e colocar o Chalobah. 2 vezes ele faz isso e 2 vezes o Chelsea acaba levando um gol contra o City e agora também contra o Liverpool. Então assim, a postura covarde dele fez com que o Chelsea perdesse aquela força que estava tendo no final do segundo tempo e no final isso, né? É bem feito, não tem como recompensar a covardia melhor do que isso. E a verdade é que assim, o Chelsea perdeu uma temporada inteira com o Pochettino. Não faz sentido fazer um processo seletivo para conduzir a questão assim, de uma reestruturação, desenvolvimento de atletas. Um técnico que não desenvolve jogadores e que, assim, os últimos trabalhos, né, ou encerrou muito mal, como é o caso do Tottenham, levou 7-2 do Bayern do Kovac, e ele com um monte de estrelas, Mbappé, Neymar, Messi, Di Maria, Verratti, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Sérgio Ramos, Donnarumma. Esse era o time que o cara tinha no PSG e ele não conseguiu fazer esse time ameaçador. Na verdade, o PSG foi uma piada no comando do Pochettino, a gente estava sempre falando aqui, o trabalho era tenebroso e no final acabou demitido e com muito atraso também. É impressionante como os times têm medo de demitir o Pochettino, mas demora, né? É engraçado pensar que o time que teve a coragem de fazer isso rápido foi o Tottenham. O time estava em 14º na Premier League, pé na bunda, entende? Foi isso. Ele ficou as poucas rodadas e foi demitido. Como deve ser, gente? Não tem. Eu acho que tem que falar, porque tem que ter paciência e tudo isso. Eu até admiro que um time tenha paciência, mas ele tem que mostrar que é digno da paciência. E tem que mostrar que ele está construindo algo, que ele está fazendo coisas interessantes. E o Pochettino não faz isso. Não tem nada de positivo nesse trabalho. Nenhum jogador se desenvolve, não há um padrão de jogo, é tudo bagunçado, é tudo aleatório. E o cara só dá desculpas, é muito narcisista para assumir a culpa de alguma coisa. Que quando ele fala que ele fala, os jogadores acharam que a melhor ideia é isso. Não tem pulso, não. O técnico não vai, não, a gente vai fazer desse jeito, né? E assim, é sempre uma coisa, os jogadores tivessem mais experiência, teríamos ganhado, né? Ah, pelo amor de Deus, né? Nossa, eu queria xingar muito mais ele, né? Mas a verdade é que o Chelsea tem olhado para substitutos e 3 nomes aparecem, né? Que é Ruben Amorim, Roberto De Zerbi e Thomas Frank, viu? O Pochettino, ele tem tanto meu ódio que eu fiquei 4 minutos falando mal desse cidadão, né? Que verme. Agora, a gente tem que falar desses nomes. O Ruben Amorim é o menos possível deles. Primeiro porque ele tá num time que tá lutando pelo título do Campeonato Português, né? Agora o Sport deve lutar pelo título até o final e a gente não sabe como esse campeonato vai acabar, mas o Sport é um candidatíssimo ao título. Aí a gente tem em segundo nome ali o Roberto De Zerbi, que eu acho que é o mais possível para o Chelsea, e o Thomas Frank, que eu acho que a torcida não vai querer o Thomas Frank por lá, porque obviamente o trabalho dele nessa temporada não tem encantado ninguém. Na temporada passada, depois do que aconteceu lá com o Potter, também seria difícil fazer a torcida aceitar o Thomas Frank, mas
acho que algumas pessoas teriam boa vontade porque o Brentford jogou super bem. Mas a questão é, nessa temporada o Brentford está mal, por mais que o Toney tenha ficado de fora há muito tempo, a chegada dele não mudou tanto as coisas como as pessoas imaginavam. Então, assim, o Thomas Frank para mim é um bom técnico, mas ele sofreria os mesmos problemas que o Potter sofreu. Talvez uma condição melhor que ele poderia ter pré-temporada, um elenco muito mais talentoso que o Potter teve, mas de qualquer maneira eu acho muito similar. E o De Zerbi, ele é o cara lá da imposição tática, eu gosto do futebol muito agressivo, muitas trocas de passe. Eu gosto de que no Chelsea, é da ideia de que se ele no Chelsea, ele teria peças melhores para controlar o jogo, os meio-campos jogariam mais próximos, ele teria mais inteligência tática que o Pochettino, teria uma identidade de jogo. Mas ele não sabe treinar defesa. Isso pra mim é um problemão. Eu não gosto de um técnico que tenta jogar de uma maneira lá, FIFA, ataque total, na vida real e acha que isso vai dar certo sempre. Eu não sei se o Roberto De Zerbi é a melhor opção pro Chelsea, não. E é um pouco triste ver que figurões não estejam nessa lista, porque o Chelsea foi o time dos figurões por muito tempo, né? José Mourinho, Carlo Ancelotti, Antônio Conte, assim, tem tanto nome grande treinando o Chelsea, né? E hoje a gente tá vendo o time sendo treinado por um Pochettino da vida, né? E os nomes que estão querendo assumir são esses, né? Tipo, eu acho que o Chelsea devia ir atrás de um Hansi Flick, de um Conte, não devia ter vergonha de ir atrás desses caras, mas acho que chega um ponto com o Chelsea nessa situação, mesmo que o elenco, todo mundo saiba que tenha potencial e qualidades, né? Acho que nos torna um destino tão atrativo até pela pressão que existe. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas de qualquer maneira, assim, é uma temporada para esquecer do Chelsea até agora, porque as expectativas eram altas, mas a verdade é que, como eu disse, né, tipo, lá na época que contrataram o Pochettino, não tinha como ficar muito empolgado com isso. É um técnico que eu achei o trabalho dele no PSG horrendo, o fim de trabalho dele no Tottenham era muito ruim, e assim, ele é exatamente o que eu esperava no Chelsea, uma mentalidade perdedora e um técnico que, ao meu ver, nunca esteve no nível do primeiro escalão. Klopp, Guardiola, não foi, sempre foram areia demais pro caminhãozinho do Pochettino. No caso do Pochettino, é uma picape estrada, ele não tem um caminhão, é uma picape estrada. Ele gosta de se comparar com o Liverpool. Olha como o Liverpool estava lá quando perderam a final da Europa League. Ele acha que é a mesma coisa perder a final da Copa da Liga Inglesa do que perder uma final de Europa League, né? Isso já diz muito, né? Aí ele se compara com o Jürgen Klopp. Meu amigo, você não tá no nível do Jürgen Klopp. O seu nível é de Anderson Moreira, de Turco Mohamed. Não é o nível de Guardiola, Klopp, Conte. Não, você tá ali no nível brasileirão. Seu tipo de tática eu veria facilmente no Atlético ou no Flamengo, entende? Um time campeão do Brasileirão pode jogar o futebol que o Chelsea joga hoje, mas um time desses na Premier League é o que a gente está vendo. Então, assim, eu acho que o Chelsea insistiu demais, um idiota, mas a verdade é essa, né? São caras que não estão acostumados com futebol. Eu acho que por mais que o Abramovich fosse imediatista, ele não se conformava com mediocridade. Você pode dar sim tempo pro cara trabalhar, desde que ele mostre que tá fazendo as coisas direitinho, tudo isso, e a gente vê que o Pochettino não está fazendo, né? Vamos ver, parece que o jogo do Leeds é sentença de vida ou morte para ele. Se ele vai conseguir sobreviver a essa partida, depende, obviamente, do desempenho do elenco. Mas o Leeds vem se mostrando um dos melhores times na segunda divisão. E a gente já viu que o Chelsea contra o Middlesbrough já passou aperto para times de segunda divisão. E a confiança do time baixa e tendo um jumento desse no comando, não dá para duvidar que o Leeds vai passar. Porque é isso, né? O Chelsea você não consegue hoje garantir vitória contra ninguém. Já houve tempos em que o Chelsea enfrentava o time mais fraco, sentava assim uma surra neles. Mas hoje não é assim, por causa desse imbecil que hoje comanda o Chelsea, e a gente espera que fique o quanto antes, assim, saia o quanto antes, porque ninguém assim aguenta mais, exceto os rivais do Chelsea. Eles estão saboreando ali a incompetência do Pochettino, mas eu tenho muita certeza, esse elenco na mão de um bom técnico vai render bem. É só olhar o David Moyes, o trabalho dele é uma porcaria, né, no máximo básico ali, ele está à frente do Chelsea. Um técnico bom de verdade coloca esse time facilmente brigando para a Europa League, porque tem qualidade no elenco para tal. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.